Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus possa estar conduzindo o seu coração e a sua mente para que você receba mais uma palavra de Deus. Nosso tema de hoje é um tema importante. Estarei falando da personalidade, alma e estados de transtorno. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno e o nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que temos buscado trabalhar com personalidades restauradas na área da mente, sentimentos, emoções e vontades, e também com libertação em alto nível. Queridos, hoje o tema é um tema que devemos estar bem atento para ele. Personalidade, alma e estados de transtorno. Para falar desse tema, eu gostaria de utilizar dois textos bíblicos. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o segundo está em Hebreus 4:12. Vamos ao primeiro texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bem, como eu já te falei, o tema é personalidade, alma, estados de transtorno. Mas o que seria personalidade? Personalidade é a soma dos impulsos, dos afetos, das ideias, defesas, aptidões, talentos, comportamento social e reações, sendo 80% emoções e impulsos inconscientes e apenas 20% racionais. São frutos da história emocional de uma pessoa. A aceitação que temos de nós mesmos demonstrará o nosso ser criativo. Amados, a personalidade ela é formada pelo que herdamos de nossos pais desde o ventre e pela influência do meio em que vivemos, principalmente na infância. Dessa forma, precisamos deixar que Deus molde o nosso temperamento, a nossa mente e as nossas emoções, para que cheguemos à estatura de Cristo. Agora, como surgem os ferimentos na alma, as feridas da alma? Meus amados, ao rejeitar um filho, a mãe transmite a ele complexo de inferioridade, insegurança, medo e sentimento de rejeição. Daí a existência na vida dele de alguns medos inexplicáveis, como medo de altura, vertigem, sensação de aprisionamento e muitos outros. Tais situações podem ter sido causadas, inclusive, na vida intrauterina, ou seja, antes do nascimento da criança. Outros traumas podem vir da primeira infância, quando a criança acredita em tudo o que lhe dizem. No caso de uma menina, quando ela é abusada sexualmente, ela pode chegar a tornar-se lésbica ou até mesmo prostituta, por ódio aos homens. Satanás, queridos, ele acompanha as famílias de geração em geração, estimulando-as a cair nos mesmos erros de seus avós e pais, para que as maldições sejam perpetuadas. Ele age então desse modo, através dos espíritos familiares. Assim, se uma mulher adulterou, a tendência é a sua filha adulterar também. Se não for expulso esse espírito familiar, com certeza a coisa tende a ficar mais tensa.
Somente depois de fazer a quebra da maldição hereditária, apropriando-se do que foi feito na cruz, e o espírito familiar ser expulso, é que a pessoa ficará livre do seu efeito, ou seja, das maldições geracionais. É necessário haver um rompimento, apropriando-se do que foi feito na cruz. Outra questão importante é quanto às palavras que ouvimos. A criança assume que ela é o que os outros dizem que ela é. Se ouviu a vida toda que é burra, que é suja, que não presta para nada, que é malcriada, que não tem jeito, ela vai acabar tornando-se exatamente isso. As palavras podem produzir uma autoimagem tão negativa que chegam a destruir a sua vida. Queridos, desde o ventre sofremos interferências de fora, principalmente pelas emoções da mãe, pois o feto absorve as alegrias, as tristezas, o medo, a insegurança, a rejeição. Quando Maria visitou Isabel, isso está no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45, vemos que as emoções da alegria de Isabel afetaram o bebê que estava no seu ventre, que captou as interferências externas. O período no útero e os primeiros anos de vida são fundamentais para a personalidade. E se nessa fase a criança sofre algum tipo de molestação, isso ficará imprimido em sua alma e afetará toda a sua vida, se não houver uma cura. Uma das armas que Satanás usa é fazer com que a pessoa tenha uma visão distorcida do mundo, o que gera mágoas, tristeza, culpa, insatisfação, insegurança, revolta e outros sentimentos negativos. Muitos ficam ainda com uma postura infantil de cobrar a Deus, lançando sobre ele a culpa por situações adversas que ocorreram, não reconhecendo a sua soberania e não entendendo que Deus nada faz de errado. A isso nós chamamos de mágoas de Deus. Agora vamos falar um pouco do corpo, a alma e o espírito do homem. Corpo. Corpo no grego é soma, é o nosso físico, o que é palpável no ser humano, tendo uma organização e funções específicas, como está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 22, e também no capítulo 27, versículo de número 58. Ele, o corpo, deve ser bem cuidado por nós. Não é a nossa natureza carnal, pecaminosa, mas pode ser instrumento de santidade ou de pecado, como está em Romanos capítulo 6, versículo 12. O corpo, meus amados, é a parte do nosso ser pelo qual percebemos o mundo exterior, material, físico. Nele estão os 5 sentidos, que são 5 portas de entrada para a alma. Ou seja, em 2 Coríntios 4,16 diz que é o homem exterior. As funções específicas do corpo são as seguintes: recepção, instinto e expressão. Eu gostaria de abordar os 3 para vocês. Recepção. Recepção está no tato, na visão, no paladar, no olfato e na audição. Instinto. O instinto é a capacidade do corpo de reagir automaticamente em resposta aos estímulos externos. Já a expressão é a capacidade do corpo externar os pensamentos, sentimentos e decisões da alma. Agora, o que seria a alma? A alma é psique, é uma parte não física em nós, ou seja, está na esfera espiritual, tendo as funções de gravar espiritualmente no ser humano todas as informações de que ele precisa, como memória, emoções, decisões, princípios morais e etc.
e que podem estar em 3 níveis, que são inconsciente, subconsciente e consciente. Na alma é exercida ainda a nossa vontade, pelo nosso livre arbítrio. Tudo que já vivemos está nela gravado, quer no consciente, quer no inconsciente, e ainda exerce influência em nós. Quanto mais madura e saudável é uma pessoa, mais conhecimento ela tem de si mesma. E é essencial tomar consciência do que está em seu interior, que foi contaminado ou traumatizado, mesmo que seja algo ocorrido em sua infância ou antes de nascer, para que seja curado. A verdade, ao vir à tona, liberta, como está em João, capítulo 8, versículo 32. Na medida em que conhecemos a verdade mais profunda acerca de nós mesmos, ela nos libertará, empurrando o que estava em nosso inconsciente para o consciente. Isso poderá ocorrer através da leitura da Bíblia, de um livro ou num aconselhamento, numa pregação, durante um testemunho e ainda em conversas informais e exortações. Ao meditar e orar sobre o assunto, finalmente concluímos: sim, é verdade. A alma é a sede das nossas emoções. O que a palavra confirma é: a alma sente sede, como está em Isaías 29:8, sente fome, como está em Provérbios 6:30, e ela também sente cansaço, como está em Jeremias 31:25, tristeza, como está em Salmos 119, versículo 28, alegria, lá em Salmo 35:9, também ela sente angústia, em Gênesis 42, versículo 21, ela sente amor, como está lá no livro de Cantares, capítulo 3, versículo 3, ódio, como está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, e etc. A alma pode buscar o Senhor. Isso nós encontramos em 1 Crônica 22:19. Humilhando-se por meio do jejum, como está em Salmo 35:13. A alma pode ficar magra, ser como um jardim regado e também prosperar. Amados, a alma é o mundo dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. É nossa personalidade. A alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos a nós mesmos, através da nossa personalidade. É o nosso eu, como está em Salmos 42:5. As funções específicas da alma são o seguinte: mente, emoção e vontade. Mente é a sede da alma. Ali está a manifestação do poder de pensar, refletir, raciocinar. É a chamada central de processamento de dados. Na mente reside nossa capacidade intelectual, a habilidade de pensar, refletir, imaginar, projetar, processar ideias e conceitos, chegando a conclusões lógicas. É o mundo dos pensamentos. Emoção é a sede dos sentimentos. O mundo do sentir é o que provoca reações a estímulos, tanto internos quanto externos, reais ou imaginários. O dicionário Webster New World define emoção como um estado de consciência relacionado à excitação de sentimentos, distinto de outros estados mentais como cognição, volição e consciência da sensação física. Já a vontade é o lugar da tomada de decisões, o poder de decidir, a expressão do livre-arbítrio, da capacidade de fazer escolhas e determinar rumos. Nossa sede de comando é a vontade. Ok, queridos? Agora, amados, o que seria o espírito? O espírito do homem é pneuma, é também uma parte não física do ser humano, ou seja, é espiritual. É a casa referida por Jesus em Lucas 11:24. O espírito do homem é também onde habita o Espírito Santo, naquele que foi nascido de novo,
mediante a fé em Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Nós crentes fomos selados em nosso espírito pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. E poderemos encher-nos do Espírito, como está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, à medida que houver uma sujeição a Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo e na experimentação constante da palavra de Deus. Falando mais sobre o espírito do homem é a lâmpada de Yahvé. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração, como está em Provérbios 20, versículo 27. O espírito ele tem 3 funções: consciência, intuição e comunhão. Comunhão é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, pela oração, uma forma de convivência, relacionamento. Nas palavras de Jesus, permanência, como está em João 15:4. Intuição. Intuição é o testemunho interior através do qual o Espírito Santo guia e fala conosco. É o conhecimento imediato de uma verdade sem a participação do raciocínio. Intuição, falando um pouco mais, é um texto bíblico interessante, diz que porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16. E consciência. Consciência é o tipo de luz que Deus colocou em nosso espírito, como está em Provérbios 20 e 27. Um tipo de juiz interior que nos permite distinguir entre o bem e o mal. É um instrumento que Deus usa para guiar-nos de forma segura. Então, queridos, eu gostaria de ficar por aqui. No próximo devocional estarei falando de características e aspectos relacionados com a alma. Se você ainda não conhece nossos canais, nossas redes sociais, é só você nos procurar no Instagram. Você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E lá no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno 10. Ok, querido? E também, amados, você pode se inscrever aqui abaixo no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a tua vida. Não esqueça, dê o seu like. Ele é muito importante para nós e nós vamos chegar em outras pessoas com esse tema tão importante. Também faça o seu comentário. Ele é importante para sabermos até que ponto estamos chegando no seu coração. Comente, faça o seu comentário. Diga o que você recebeu desta mensagem. E, queridos, não esqueça, dê o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Eu subirei ao monte, então eu clamarei ao Deus que me responde. Ali adorarei.